Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dando sequência ao nosso devocional diário, lembrando que nós estamos numa série intitulada como Propósito e Identidade de um Homem segundo o Coração de Deus. Uma série baseada na história do rei Davi e como ele saiu de um pasto de ovelhas, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, até que fosse o renomado rei de Israel, lembrado até hoje, tanto pela história bíblica quanto pela história secular, como assim nós chamamos. O texto base de hoje está lá no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 34. Davi disse assim: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo, Davi falando, matou tanto leão como um urso. Este filisteu incircunciso aí será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha só, que menino, como dizem os nossos irmãos nordestinos, arretado, rapaz. Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Nessa altura da história, quem era o rei de Israel era Saul, primeiro rei ungido de Israel, escolhido pelo próprio Deus, quando o povo assim precisava de um rei, eles mesmos decidiram que precisavam de um rei, e assim o Senhor atendeu um pedido do seu coração. Nesse tempo, o primeiro rei de Israel, Saul, estava passando por uma luta contra os filisteus, e no meio desses filisteus existia um gigante chamado Golias. Essa história ela é muito conhecida e você conhece ela já com certeza. O que eu quero chamar a atenção a você aqui é que antes do rei Davi chegar ao reinado, antes do rei Davi começar a reinar, diante de todo o seu povo, ter a sua cadeira de ouro, digamos assim, dourada, ter toda a evidência de um rei, todos os benefícios, fluir naquilo que o Senhor havia colocado como propósito, como chamado sobre a vida dele, assim como Samuel havia ungido. No capítulo de ontem nós falamos sobre isso. O rei Davi ele passou por várias situações, várias lutas e várias batalhas. Nesse texto aqui ele relata que ele havia lutado para proteger as suas poucas ovelhas, as ovelhas do seu pai, o rebanho a qual estava sobre a sua responsabilidade. Ele havia lutado contra urso, ele havia lutado contra leão, ele havia se desgastado debaixo de sol, ele havia passado por uma preparação até que chegasse nesse dia aqui, onde ele se disponibilizou pelo bem do seu povo, em prol daquilo que o Senhor mesmo havia colocado sobre a vida dele, em guerrear com esse gigante chamado Golias. Eu quero chamar a sua atenção nos processos quais o rei Davi passou até que ele alcançasse a sua cadeira de rei, até que ele se apossasse da sua cadeira de rei. E eu quero lembrar você aqui nessa manhã que o Senhor ele vai fazer com que nós passemos por várias estações nas nossas vidas. Várias lutas ditas como menores do que ele veria ou viveria lá para frente, porque a vida de rei pode ser que tenha um prestígio, sim, pode ser que tenha um renome, pode ser que tenha uma posição financeira, mas quanto maior a responsabilidade, maiores as dificuldades também, maiores as suas guerras. A guerra aqui de Davi até então tinha sido com um urso, com um leão, protegendo suas ovelhas, agora protegendo o seu povo aqui, ele se disponibiliza em lutar contra esse gigante filisteu, que ninguém se disponibilizou em lutar com ele, mas lá na frente ele teria que lutar contra grandes exércitos severos e tudo mais, e assim funcionou a preparação na vida do rei Davi, até que ele alcançasse a cadeira de rei. E assim que também funciona as nossas vidas. O Senhor ele vai fazer com que nós passemos por diversas lutas, provando o nosso caráter, moldando o nosso caráter, moldando o nosso posicionamento, as nossas características, fazendo com que fisicamente também nós venhamos nos aperfeiçoar diante de cada uma das lutas e batalhas que Ele vem nos colocando, como se fossem degraus nas nossas vidas, que nós vamos degrau por degrau, subindo, alcançando, o Senhor moldando, provando. E tem algo muito precioso na história de Davi. O tempo todo aqui, ele não fala que ele venceria o Senhor. Ele fica falando que o Senhor, que ele venceria o gigante, mas seria o Senhor em que ele livraria e daria vitória não somente para ele, mas para todo o seu povo. Davi, ele olha para aquele gigante, ele não chama ele de gigante, ele não coloca um nome que talvez assustaria um pouco mais ele assim como todos os outros. Davi, ele nem enxerga como um grande problema. Ele fala assim: quem que é esse incircunciso filisteu que está falando mal do meu Deus e do meu povo aí? E é maravilhoso isso, porque além dele entender que era o Senhor que iria dar a vitória para ele, assim como havia dado a vitória sobre o leão, assim como havia dado a vitória sobre o urso, daria a vitória sobre aquele gigante, e ele não reconhece o tamanho do seu problema, mas ele declara o tamanho do seu Deus. Isso mostra, assim, um homem com a identidade forjada no Senhor, compreendendo que aquilo que ele estava fazendo naquele momento, naquele presente momento, não tinha nada a ver com a vida dele propriamente, de forma pessoal. Ele não queria méritos para ele, mas ele estava entendendo que ele tinha um propósito, a qual ele tinha sido chamado pelo Senhor, ele estava sendo desenvolvido para alcançar aquilo que Deus fazia. Davi não tinha segundos interesses, segundas intenções naquilo que ele fazia. A missão dele era somente glorificar, adorar o Senhor e fazer com que o nome do Senhor ele fosse declarado sobre tudo e todos. E assim deve ser nas nossas vidas. Talvez você esteja passando por lutas, dificuldades, talvez você pense que um leão
um urso seja algo grande para você derrubar, assim como Davi estava aqui, mas eu quero lembrar você que é o Senhor quem está contigo e Ele vai fazer com que essas suas dificuldades, esses seus inimigos, que parecem grandes, mas na verdade são pequenos, sejam destruídos. Davi passou por essa fase, chegou diante de um gigante, onde todo mundo estava com medo, e o próprio Deus levantou ele para que ele guerreasse contra esse gigante, e assim foi, degrau por degrau, fazendo com que o nome do Senhor fosse glorificado. Não esqueça, diante de cada uma das batalhas, Deus foi quem chamou você e é Ele quem te sustenta. Você só precisa declarar o nome dEle e entender que você está compondo o exército do Senhor e assim Ele irá na frente de qualquer batalha da sua vida. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui nessa manhã na Tua presença, Paizinho. Estamos gratos, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de iniciarmos o dia aqui com uma palavra, com uma oração, Pai. Muito obrigado por essa mensagem que fala sobre um alinhamento das nossas vidas, fala sobre as dificuldades e como o Senhor usa as dificuldades para que nos aponte para o propósito, Senhor, mudando e forjando a nossa identidade. Nós queremos assim ser como o rei Davi, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos mais ficar assustados por ursos e leões que aparecem nas nossas vidas, Pai. Nós não queremos mais nos assustar também, Senhor, por gigantes que aparecem todos os dias. Porque nós sabemos que foi o Senhor que nos levantou, e se o Senhor nos levantou, nós sabemos que é o Senhor que nos sustenta, Pai. Então que essa mensagem fique viva nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus, Paizinho, que nada, Senhor, nada venha nos desviar do propósito ao qual o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus, esta é a minha oração nessa manhã que o Senhor nos preparou. Amém. Amém, queridos irmãos, que você possa entender que as lutas que você está passando ou passará ao longo desse dia ou desses dias, elas são somente uma preparação para que o Senhor aponte e direcione você rumo àquilo que Ele tem preparado. Entenda, a identidade e propósito, elas não nascem simplesmente do nada, mas elas são forjadas, formadas no nosso coração para que sejam sólidas o suficiente para nos manter de pé em cada uma das dificuldades. Pensa nisso, Deus abençoe poderosamente a sua vida.